Olá, leitores! Aqui é a Aline Rodrigues, do Tour dos Livros, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre podcast. Então, roda a vinheta! Bem, leitores, hoje eu queria trazer um pouquinho para vocês um conteúdo diferente, que eu não costumo trazer no canal, mas é algo que eu tenho aderido muito na minha vida, que é o podcast. Eu tenho ouvido bastante e eu quero fazer indicação hoje de 2 podcasts para vocês do assunto biologia. É isso mesmo, eu vou estar explicando certinho para vocês o que é um podcast, quais são os que eu vou indicar e a importância de poder ouvir também um bom podcast. Então, vamos lá! O podcast, ele é um arquivo digital em áudio transmitido através da internet. No meu caso, os que eu vou indicar para vocês hoje, que são 2, são podcasts que eu escuto pelo Spotify. O podcast é diferente dos feed textos, ele é como se fosse áudios textos e eles são muito bons, de verdade. Além de eles poderem abordar entretenimento, muitas pessoas acho que conhecem o Jovem Nerd, e outros, eles também abordam estudos, eles trazem debates, tem podcast de tudo que você pode imaginar, desde o assunto feminismo até matemática, estudos, biologia, o mundo geek, cinema, tudo que vocês imaginam tem, gente, é só procurar que dá pra achar. Atualmente eu estou para iniciar o meu 2º curso, que é de Ciências Biológicas. Para vocês que me acompanham sabem que eu gosto bastante e eu tenho ouvido nos últimos tempos, por indicação até mesmo do meu namorado, 2 podcasts, eu travo um pouquinho para falar, que são da área de biologia. Uma mais específica em insetos e outros um pouco mais geral. Esses 2 podcasts, eles são bem diferentes, porque um é mais focado e um ele é mais descontraído, podendo assim você se identificar com um ou com o outro, ou assim como eu, com os 2. Uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu estou ouvindo um podcast é fazer anotações. Eu sei que ele poderia ser um áudio apenas para ouvir, mas eu não consigo. É tanta informação nova, eles acabam convidando pessoas que são mais do ramo para falar daquilo, que eu acabo pegando meu caderninho. Normalmente eu tenho quase um ritual. Eu sento bem tranquilinha quando eu não estou fazendo muita coisa. Daí eu pego meu caderninho, pego meu celular, entro no podcast do que eu vou ouvir no caso, coloco meu fonezinho, pego minha caneta e vou anotando as coisas que eu acho bem interessante, porque são realmente coisas que normalmente você não vai saber, você não vai ouvir, então é muito legal a experiência. Até porque eu tinha um pouco de receio de ouvir assim somente, no caso escutando, porque eu sou uma pessoa muito visual, então eu tenho que escrever para eu conseguir absorver. Então, no caso, eu escuto e escrevo. No caso, você que é mais auditivo para estar adquirindo informação, é muito legal e vale muito a pena. Então, sem mais delongas, vamos falar dos 2 podcasts. O primeiro podcast que eu vou falar para vocês é o Bug Bites. O Bug Bites, ele é um podcast voltado para o mundo de insetos da entomologia. Eu sou apaixonada por insetos e quem sabe será minha especialização, não sei, pode ser que eu goste de outra coisa. Porém, eu tenho me identificado muito com os áudios, eu falo vídeos, eu ainda não consegui me acostumar com os áudios do Bug Bites. Ele é um podcast para você que gosta de uma informação mais sem rodeio, sabe? Mais nu e cru, mais direto ali. Os seus áudios variam mais ou menos de 20 minutos até 50, 55, e ele, assim, é porrada de informação, sabe? E ele também traz diversos temas que eu vou falar um pouquinho pra vocês também. Entre seus temas, ele também vai falar sobre a importância de um congresso de entomologia, ele vai falar sobre a biologia e agronomia. Ele também vai estar trazendo um dos que eu mais adoro, que é mulheres na entomologia. Além disso, ele também vai falar de controle biológico, ele vai falar sobre aranhas e insetos, ele vai falar sobre a importância da entomologia na escola. Isso é muito legal. Toda quarta-feira, eles acabam lançando episódios. No caso, o Bug Bites, ele sempre está trazendo convidados mais especialistas em alguns ramos para poder falar melhor. E ele tem mais ou menos 89 episódios lançados até agora. E eles começaram a lançar episódios em abril em 2018. Também tem um Instagram que eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês poderem conhecer. E é um dos que eu mais indico porque eu gosto bastante de sentar com meu caderninho, fazer minhas anotações e estar ouvindo. Eu gosto mais dele mais direto, sabe?
mas vai de cada um. E agora eu vou falar um pouquinho do outro pra vocês. Um pouco mais recente, lançando no caso os podcasts no final do ano passado, eu também escuto o Biologismo Podcast. Esse podcast é para você que gosta de uma conversa mais descontraída, uma conversa mais entre amigos. Então, a duração dos podcasts varia de 1 hora até 2 horas. No caso, o último que foi lançado é de 2 horas a duração. Porém, você pode sentar, eles conversam, eles fazem piadas, tem ali uns papos entre amigos. Então, é pra você que gosta, assim, de algo mais casual, mais informal e não tanto, assim, porrada, assim, de informação. Não que não tenha informações, tem muitas informações. Porém, não é uma coisa muito... Não é uma coisa, como eu vou poder colocar em palavras? Não é muito direto. Então, você... É algo mais descontraído mesmo, é mesmo uma conversa, é como se você sentasse numa roda de conversa, você pudesse opinar e você estivesse ali. Então, no caso, tanto o Bug Bites, que eu gosto bastante, que ele é mais direto, quanto o Biologismo, que eu gosto de ouvir quando eu tô meio assim, meio agitada, ou quando eu tô querendo ouvir um podcast, mas eu não tô com o meu caderninho perto, eu posso ouvindo o Biologismo e anotando no meu celular as informações que também são muito importantes. Eles também trazem convidados, o que é muito legal. E eu acho a experiência fantástica. Além de você dar umas boas risadas e além das informações, vocês ouvirem experiências deles mesmos na faculdade, coisas que eles faziam, algumas coisas assim que eles vão jogando, algumas piadas. É muito gostoso de verdade. Parece mesmo que você tá ali entre eles, sabe? Então é uma coisa mais descontraída. Então, tanto para você que gosta de uma informação mais rápida, um podcast mais rápido, tanto para você que gosta de um podcast mais descontraído, mais assim, roda de conversa, nós temos essas duas indicações para hoje. O Biologismo Podcast, atualmente, ele está com 6 episódios lançados e ele vai falar da biologia, assim, em geral. Ele não é focado em insetos como Bug Bites, então ele vai falar de tudo um pouquinho também. Então, atualmente, temos 6 episódios e eles variam entre... papos de biologia, sobre peixes. Eles também vão falar bastante sobre animais desprezados, animais exóticos, algumas curiosidades. Além de falar sobre cochonilhas, pulgões, eles também falam de espécies invasoras, sobre bioética, sobre transgênicos, e isso é muito legal, a forma como eles conseguem abordar de uma forma mais informal, mas muito eficiente também. E é isso, leitores. É mais uma indicação mais rapidinha. Eu pretendo trazer mais vídeos falando sobre podcasts de acordo com o que eu for ouvindo. Eu não vou indicar podcast que eu não escuto, porque eu só vou indicar os que eu gosto, até porque não faria sentido eu indicar um podcast que eu não escuto. E esse vídeo não é uma pub, não é. Eu vim falar com vocês porque eu gostei de verdade do conteúdo desses 2 podcasts. Eles também têm um Instagram que eu vou deixar aqui embaixo para vocês poderem acessar, conhecer o trabalho deles e poderem aí adquirirem mais um pouco de conhecimento, porque nunca é demais, não é mesmo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, já sabe, dá aquele like, ativa aqui o sininho para vocês sempre receberem notificações dos vídeos que estão saindo aqui no canal. Comenta aqui embaixo se vocês assistem outros podcasts, no caso de estudo, entretenimento, ou me indique algum de biologia que eu tenho gostado bastante. E é isso, até o próximo vídeo. Não, espera! Também me siga nas minhas redes sociais, me adicione no Scoob, me siga no Twitter e no Instagram. Agora sim, até o próximo vídeo e tchau, tchau!